Boa noite a todas as famílias, a todas as amigas, amigos, companheiros aí, né, de jornada. É sempre um motivo de gratidão quando a gente se encontra aos domingos, um encontro que nós iniciamos, né, a partir de um grupo do Jardim Aeroporto, aqui em Franca, um grupo que a gente tem uma reunião presencial, que a gente está temporariamente, né, afastados fisicamente, mas sempre muito próximo do coração. E é um encontro que a gente teve a grande felicidade de ir agregando muitas pessoas, primeiramente em Franca, depois na região, e aí esse encontro foi se estendendo a todo o Brasil, e hoje, até fora do Brasil, nós temos pessoas que estão com a gente. Então, a Evelyn já está com a gente, a Irene lá de João Pessoa, a Ângela Clareiro lá em Claraval, Roseli, o Rafael Davi, a Ani, Vera, Renata, a Sônia, o Rafa e a família lá em São Paulo, Rosimara, Sueli. Então, sejam muito, muito bem-vindos. E a gente sabe que nós estamos aqui num encontro que não só traz reflexões, mas, acima de tudo, são corações, é a espiritualidade que está com a gente, nos envolvendo, né? Então, é uma proteção muito grande para o nosso lar, e que a gente também, né, nas muitas atividades que a gente tem, a gente sabe que vai estender essas vibrações aos familiares, aos entes queridos, especialmente se alguns estiverem com problemas de saúde ou qualquer outra situação. Então, é um momento em que a gente se conecta, né, de uma maneira muito especial. Sou Antônio, a Mirella, que sempre está com a gente, sou Antônio de Passos, Zé Márcio e a família, a Marleninha, acho que é a cadeira mais cativa que a gente tem. Então, sejam muito bem-vindos. E, como sempre, nós vamos começar com a parte artística, às vezes é poesia, às vezes é música, e hoje nós vamos ter a parte musical, que vai ficar com o Rafael e a Irme. Boa noite, Rafa. Boa noite, Irme. Boa noite. O Rafael e a Irme estão um pouco distantes fisicamente, e isso é uma das vantagens, né, da internet. O Rafa é francano, a Irme é holandesa. Olha que maravilha que nós estamos aqui hoje, né? E eles estão em Joinville. E antes de cantarem aí, eu queria que vocês falassem, né, qual que é o grupo que vocês participam aí, né, para aproximar mais aí, Rafa. Pode falar. A gente está em Joinville, né? O grupo que a gente participa é no setor de arte, é do grupo CEPS. Centro Espírita Paz do Senhor, em Joinville. Sejam bem-vindos. É por conta de vocês aí. Jaia. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativar, diz que alguém laço forte criou. Responsável é pelo que cativou num deserto tão só entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma
palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, diz que alguém laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou num deserto tão só entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Maravilha. Rafael, Ime, obrigado. É uma música que toca muito a gente, e a maioria dos que estão aqui conhece, a gente usava muito essa música em palestras também, e ela fala de um sentimento muito importante para o momento, né? Obrigado aí, daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom? Bom, pessoal, conforme a gente divulgou, hoje nós vamos ter a participação da nossa querida amiga, companheira aí de trabalho, doutora Thaisa Matos. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos. Como é que está a família, o trabalho, tudo bem? Corrido, né? Tá, mas tá tudo bem, todo mundo saudável, né? Graças a Deus, estamos levando. Vai passar, né? Vai. Bom, Thaís, antes de entrar em algumas perguntas aí, né? E a gente sempre lembra aí que está aberto o chat aí para comentários, perguntas. Eu vou acompanhando aqui para a gente ir interagindo, né? Eu queria primeiro dizer que a gente está num momento aí bem complexo, né? Às vezes eu ouço falas como se fosse uma coisa normal, né? E eu acredito que a gente não pode ver quase 1.500 mortes por dia no Brasil como uma coisa normal. Parece que é uma banalização, né? Das mortes, do sofrimento. A gente tem países aí que... Eu vi uma matéria esses dias, na Austrália, desde outubro que não tem morte, né? Está tendo um torneio de tênis, e tem outros países, né? Então, assim, a gente... Quanto mais consciência a gente tem, né, mais a gente vai se cuidar, né, para que a gente faça, né, cada um cumprindo a sua parte. A gente também acaba influenciando pessoas, né? Então, que a gente, né, faça o nosso papel aí e caminhe, né, para uma saída rápida, equilibrada aí, né? Eu queria que você falasse um pouco, já que você está na área médica, o cenário de Franca, né, alguns dias estava bem triste, assim, os números bem ruins. Já está havendo uma melhora? Como que está hoje? Bom, eu queria agradecer, Jamil, por eu estar aqui, né, por você ter me convidado. É sempre uma honra, uma delícia, né? Olha, eu não olhei, uma das dicas que eu vou dar para passar bem por essa pandemia é não ficar vendo notícia demais, sabe? Às vezes a gente tem que ter nosso limite, né, do quanto que não deixa você ansioso, angustiado. Então, hoje eu não olhei o boletim epidemiológico, mas eu tive que ligar lá na UTI Covid para transferir um paciente e fiquei sabendo que está lotado. Então, eu acho que não está melhorando ainda, tá? A minha impressão ao longo dessa semana que eu tenho seguido é que está bem cheio, a nossa cidade está perto do colapso,
se já não está, acho que tem dias, né? Tem acho que mais de 70 francanos internados fora de Franca, né? E essa semana eu sei que andou fechando as Us e desviando para a UPA. Então, assim, a gente está numa situação bem complicada, bem complicada. E aí o nosso prefeito tomou uma atitude drástica e complicada, né, para o comércio, para a cidade, mas que era o que dá, acho que é o que dá para fazer no momento que a gente está passando, que foi fechar. E parece que com esse fechamento, a gente está indo para a segunda semana, pelo menos a taxa de transmissão está diminuindo. Franca era a pior cidade do estado, né? Uma pessoa transmitia para 2,5 há 15 dias, um trabalho da Unesp junto com a USP, isso, de estatística. Então, sempre a gente olhava nas estatísticas que tinha 100, 200, 300, chegou a ter casos positivos por dia. Então, esses 100 pessoas transmitiam para 250, né? Era essa a nossa média. Porque não estava tendo o distanciamento social, né? E estavam tendo reuniões com aglomeração enfim, estava tudo muito sem controle. Com essas restrições, eu vi uma fala do Alexandre no Instagram essa semana, o prefeito, que já diminuiu a nossa taxa de transmissão para 1,7, se eu não me engano, 1,8. Se alguém viu isso, me corrija aqui no chat. Então já melhorou, né? Já baixou de 2, né? Então uma pessoa não transmite mais para 2, mas para 1,7. É uma média isso aí, né? Lógico que tem gente que transmite para 2, 3, tem gente que não transmite para nenhum, né? E agora a taxa de ocupação de leitos está muito elevada, né, ainda. E isso tende a demorar, né, a diminuir, porque como a situação ruim foi reflexo de festas há 15, 20 dias, posturas de 20 dias atrás ou mais, para melhorar também a gente tem que ficar quieto uns 20 dias, né, para começar a ver o reflexo. Mesmo porque um paciente que é entubado, ele demora, às vezes, a sair. Ele fica, às vezes, 15, 20 dias entubado, então não roda muito leitos, né? E tem mais gente chegando. Então, assim, infelizmente, a situação não é boa, né? Mas Franca é uma cidade com um sistema de saúde bem estruturado, né? A gente tem as UPAs, tem um SUS que funciona, o BS, e o povo, eu acho que colabora, né? A partir do momento que as lideranças se posicionaram e todo mundo ficou sabendo a gravidade da situação, a gente percebe uma colaboração, né, da população, da grande maioria, né? Tem que ter fiscalização, porque tem uma minoria que não quer, né, colaborar, que é negacionista, né? E essa postura sempre existe, né, em qualquer pandemia, mas a maioria colabora e eu acho que a gente vai conseguir sair dessa. Mas eu acho que vai mais 1 ou 2 semanas para a gente ver reflexo, assim, em número de leitos vagos no SUS, né? Ótimo. Bom, Thaisa, espiritualidade, religiosidade, elas influenciam na saúde, né? São coisas distintas, estão juntas. Como que você vê essa questão? Assim, para nós médicos, né, a espiritualidade tem se tornado importante, inclusive em pesquisas, né? Então, existiu até os grandes cientistas, Galileu, Copérnico, eles eram religiosos e eles pesquisavam, Michelangelo, né, eles pesquisavam. Tá bom meu som, Jamil? Tá ótimo. Tá bom? Tá. Eles pesquisavam para tentar entender a natureza e Deus e as ações físicas, mas sempre objetivando o transcendente, né? O incorpóreo, Deus. Eles não eram materialistas, né? Mas no século passado, no século retrasado, houve um divórcio, vamos pôr assim, da ciência e da religião, porque surgiram algumas correntes contrárias à hegemonia
cultural que principalmente a Igreja Católica exercia, né, na Europa. E eles queriam reter o conhecimento de uma forma que não era legal, e alguns cientistas, o luteranismo e depois a ciência, se revoltou e houve um divórcio mesmo. E aí algumas correntes científicas passaram a não crer mais em Deus e a colocar que quem tinha fé era até ingênuo, né? Eram pessoas ingênuas ou pessoas pouco cultas, né? Que não sabiam nada, não estudavam, não iam para a universidade. As universidades que inicialmente foram todas criadas por religiosos, né? Ou luteranos ou católicos, as grandes universidades do mundo, e aqui no Brasil algumas também, começou assim, meio anátema, né, para a gente usar um termo judeu, se falar em religião, em Deus. E isso veio por esse século, e no começo do século passado se previa que as religiões iam acabar, e que a espiritualidade ia acabar, e que a nossa ciência evoluiria para um materialismo puro e um racionalismo, né, científico, e que não existiria Deus, né? E o que aconteceu hoje, as pesquisas mostram exatamente o contrário, né? A gente teve uma pesquisa em 2015, sobre internacional, né? Sobre religião, quem era adepto de religião, e viu-se que 84% das pessoas no mundo pesquisadas, foram vários países esse trabalho, depois se alguém quiser eu passo as referências científicas, 84% das pessoas no mundo tinham uma religião, professavam uma religião. E dos outros 16% que não professavam, nem todos eram ateus. Existiam os agnósticos, ou as pessoas que acreditavam em algo, mas não queriam se ligar a nenhuma entidade, né? Nenhuma, como a gente fala... uma corrente religiosa. Exato, uma corrente, uma escola, né, religiosa. E então, a partir daí começaram estudos de religião, de religiosidade, espiritualidade, científicos mesmo, né? E existe hoje muito trabalho. Eu vi ano passado mais de 1.000, a gente entra em site de busca médico de estudo científico, existem mais milhares de publicação da influência da espiritualidade na saúde. Aí a gente precisou, para fazer trabalho científico, de definições, né? Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade para o cientista e para a maioria das pessoas, eu acho, é definido como uma relação com o transcendente. Então, é você acreditar que existe algo além da vida física e do corpo físico, algo além do que é ponderável, palpável, né? E acreditar também que o eu, né, transcende essa vida, o corpo, né? Então, acreditar no transcendente e tentar se relacionar com isso. Existe também a relação com o imanente, né? Que vem da filosofia e que a nossa religião espírita, o budismo, pregam essa relação também, se relaciona com o imanente e com o transcendente. Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de mim, né? É o que a gente acredita como espíritas, e a maioria das religiões cristãs e também o budismo, que não acredita num Deus, mas numa força, acreditam nisso. Então, é algo que emana e transcende a minha existência material, e a tentar relacionar-se com isso, né? A religião é colocar a espiritualidade numa caixa, né? Num padrão, numa escola, como a gente falou antes. Então, existem várias religiões na história da humanidade, e cada indivíduo escolhe um jeito que lhe apraz mais de expressar sua espiritualidade. E existem pessoas muito espiritualizadas que não professam religião nenhuma, ela não é necessária, né, para se dizer que a pessoa é espiritualizada, inclusive do ponto de vista científico. Mas ela é um jeito de padronizar, né, as manifestações. Então, a gente tem manifestações, tem livros que são seguidos, tem ritos, né, tem, por exemplo, o espiritismo, o passe, a água fluidificada,
a relação com o estudo do Evangelho ou outros, né, aos trabalhos de caridade. Então, são padrões que as pessoas que seguem aquela religião em todo o planeta seguem, né, e elas se sentem confortáveis em expressar a sua espiritualidade ali. Né. O que os estudiosos começaram a ver? Tem um americano que foi estudar, que fez uma escala muito importante sobre espiritualidade, sobre religiosidade daí, que é o Alpert, na década de 60, ele percebeu que os religiosos americanos eram mais racistas. Ele estudava numa universidade, fazia trabalhos sociológicos e percebeu uma relação clara entre racismo, segregacionismo e religião. E aí ele quis entender como era essa religiosidade. Então ele fez uma escala, que ao longo das décadas, isso é de 1960, e de lá para cá foi aperfeiçoada, chama escala de Alport, de religiosidade intrínseca e extrínseca. Então, a religiosidade intrínseca é você pegar a sua religião, ou religiosidade ou espiritualidade, e a partir daquilo você vive. Então, você vive de acordo com a religião que você professa, todos os dias, a todos os momentos, né? Então, existe uma escala científica para medir isso, e esses trabalhos usam essa escala para ver se a pessoa tem mais religiosidade intrínseca, que é aquela realmente se compromete. Então, existem perguntas, né, que você vai respondendo. Geralmente esses trabalhos são feitos mais para o lado psicológico, psiquiátrico e de saúde mental. Então, quanto aquilo que você acredita e tem fé e professa, o quanto aquilo influencia na sua vida, na sua tomada de decisões, em emprego, em saúde, em família, né? E a religiosidade intrínseca é a que traz mais saúde. Então, eles chegaram a décadas, né, em 1960 para cá, estudando isso, que a pessoa que tem uma religião, mas que realmente vive de acordo com ela tem menos, principalmente, doenças mentais, ela tem uma relação com o outro mais equânime, menos patológica, ela cuida mais do corpo, então ela tem menos envolvimento com drogas, com álcool, em brigas, em violência, tem trabalhos de violência em crianças, tem trabalhos de suicídio, porque a religião, ela de uma forma, ela é contra tudo isso, né? A pessoa, o corpo é o templo, ela tem que praticar o bem, amar ao próximo, né? Como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, as religiões cristãs. Então, se a pessoa realmente professa isso na vida dela, ela vai ter mais saúde. E aí são vários trabalhos sobre cada suicídio, que é o interesse de vocês, tem alguns, né, que diminui o comportamento suicida. O porquê disso é que são elas, né, as pessoas céticas, que às vezes criticam esses trabalhos, colocam que existe realmente socialmente isso, mas é que talvez porque a pessoa que tem uma religiosidade intrínseca alta, ela participa de mais grupos. Por exemplo, esse grupo nosso aqui, né? Então você tem uma interação social, um apoio melhor, você tem a quem mais recorrer, né? Você tem a oração, a prece, a meditação nos momentos difíceis, e você tem como entregar para Deus quando as coisas não dão certo, né? Digamos. E aí foi-se visto que existe um coping religioso em pessoas que realmente são mais felizes e têm a religião como parceiro na sua saúde positivo, que você não está no controle de tudo, né? E você realmente confia em Deus para o que você não tem controle, mas o que você tem controle, o que é da sua responsabilidade, você tem que fazer, né? Esse é um coping religioso positivo. Então, se, por exemplo, você perde um ente querido e fica muito triste, arrasado, chorando, não querendo sair do quarto uma semana e começa a se culpar por isso, nossa, mas eu não sou espírita,
eu não acredito que ele está continuando, por que eu estou aqui? Eu não presto, eu não tenho fé em nada, é tudo da boca para fora. Isso é um coping religioso negativo, né? A gente tem que entender que a tristeza vem, né? E não é porque a gente tem fé que ela não vai vir, mas o desespero, né, é que a religião consegue brecar, né? Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele chorou várias passagens, ele ficou muito triste, ele sofreu, né? E era Jesus, que é o nosso guia modelo. Então a gente pode sofrer, a gente pode às vezes se sentir perdido, desanimado, angustiado. Esse momento da pandemia, eu acho que está sendo um dos mais difíceis para nós, né? Aqui em Franca, não só em Franca, mas assim, é porque não acaba, né? Já fez um ano e assim, é normal, né? E às vezes tem momentos que há questionamentos com Deus ou com a sua fé. E se você consegue sair deles, né, mais fortalecido, às vezes passa por uma fé menos ingênua, né, menos Deus, aquele Deus de barbinha branca, né, que às vezes a gente foi criado acreditando. Então, a gente tem que prestar atenção na nossa religiosidade, nós que estamos aqui temos, né, e eu creio que o espiritismo é de maioria, mas isso não importa, isso realmente não importa, né, isso os trabalhos científicos mostram, cada pessoa tem que se encontrar onde quiser e seguir, mas a gente tem que entender que o coping, né, o enfrentamento das dificuldades pode ser bom ou ruim com a religião. Um enfrentamento ruim é te entregar tudo nas mãos de Deus, né? A ponto de ser negacionista, né? Não, Deus vai me proteger, porque eu rezo, eu faço caridade, eu pago meu dízimo, eu faço tudo direitinho, então eu não vou pegar Covid. Então eu vou sair sem máscara, eu vou aglomerar, eu vou abrir o meu comércio. Isso é um coping negativo. Esse tipo de coping foi provado cientificamente que é maléfico para a saúde, né? Tanto mental quanto física. Tem trabalhos de religiosidade e câncer, religiosidade, doença cerebrovascular, né? Então, a gente precisa buscar a religiosidade intrínseca. A extrínseca é o fast food, né? Você passar no McDonald's, pedir um negocinho, é aquela barganha, né, com Deus. Então, é isso que eu falei aqui. O espiritismo não tem muito ritual, mas tem, né? Tem passe, tem alguns rituais, mas é menos. Mas as religiões mais ritualísticas, então a pessoa, não, eu frequento, por exemplo, a missa, eu vou falar da religião católica, porque é o que mais tem aqui no nosso meio, né? Mas eu frequento a missa, eu comungo, eu confesso, eu dou o dízimo, só que durante a semana eu não ajo de acordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o resumo, né, do Evangelho. E eu acho que eu estou protegido. Então, isso é uma religiosidade só extrínseca, ela não ajuda, e, na verdade, ela atrapalha porque ela leva ao coping negativo. Então, a espiritualidade, a religiosidade existem na medicina e nas ciências psicológicas, principalmente, né? Elas devem ser estudadas porque faz parte da vida das pessoas. Na América Latina, o índice de pessoas que estão em algum grupo religioso é maior ainda do que no mundo. Então, a gente, como médico ou psicólogo, ou quem cuida de pacientes, a gente tem que, às vezes, entender que isso é importante. Então, perguntar para a pessoa, né, a religião, qual a relação dessa religião. Nessas escalas, pergunta quantas vezes na semana vai a algum culto, ou faz preces, ou medita, quantas vezes na semana pensa em Deus, ou no transcendente, etc. Né? A sua postura perante a vida, se é de acordo, ou se é só extrínseco, né? Não está ainda em você. E eu acho que tem momentos que a gente oscila também, né? Eu acho que nem todo mundo, eu vejo por mim, a gente não é o tempo todo vive de acordo como
queria viver, né, professando a religião, e também, às vezes, a gente tem, na hora que vê, tá fazendo alguma barganha, né, com Deus ou com a espiritualidade. Isso, ok, né, você perceber essa postura, eu acho ingênua, imatura, e tentar alcançar uma forma mais madura de religiosidade, de espiritualidade, é a evolução, é com o tempo, né? Acho que a gente está aqui para aprender. Mas agora, na pandemia, todas essas reflexões vêm muito à tona, né? Falei muito já, deu para entender, mais ou menos? Então, não, foi maravilhoso, mas eu acho que daqui a pouquinho você podia falar um pouquinho aí desses dados sobre esse assunto na própria pandemia, né? Mas eu queria só puxar um gancho aí, né, da sua fala, foi vários pontos aí importantíssimos que daria até para falar mais, né, sobre alguns pontos. A hora que você citou a religião, em algumas vezes como uma caixa, eu acredito que a gente tem que refletir muito sobre isso, porque tem hora que eu me vejo assim, né? Então, se eu tenho os meus dias de ir num templo religioso, eu estou indo só numa caixa, né? Se aquilo ali não me impacta nos outros momentos da minha vida, é como se eu tivesse uma vida fora da religião e outra na religião, né? E há poucos dias eu vi o Fábio Porchat falando que ele está num processo de desconstrução do racismo, homofobia, essas coisas, né? E você citou aí também a questão da religião como um contexto aí. E eu já me vi pensando nisso, porque às vezes eu ia em várias casas religiosas, né? E como ali aparentemente está tudo bem, as pessoas se abraçam, é como se fosse um mundo à parte, né? Você fala assim, poxa, tá tudo bem, tá tudo a mil maravilhas, né? Então, precisa sair dessa caixa, né, para ver a realidade que realmente aí a gente está vivendo. Mas então você podia falar um pouquinho aí, na pandemia, então, essa questão aí, eu acho que já ficou bem claro, né, o contexto, mas é um momento diferente que a gente está vivendo, né, mais complexo. A pandemia aumentou os psiquiatras, eu sou neurologista, né, mas eu também percebi nos meus pacientes muito ansiedade, né, principalmente em quem já era ansioso, né, mas mesmo quem não tinha transtorno de ansiedade, e às vezes depressão. Então, o grande problema da nossa vida e de um fator estressor grave, né, como é uma morte, uma doença grave, mas agora foi uma pandemia, que foi um fator estressor, assim, que caiu em cima da cabeça de todo mundo ao mesmo tempo, é a nossa ilusão de controle, né? Então, psiquicamente falando, né, problemas psicológicos, de ansiedade, principalmente, a gente tem que tentar entender que a gente não tem o controle da situação. A gente não sabe onde isso vai dar. A gente não sabe, a gente tem exemplos, né, de países bons, igual a Austrália, né, e países ou estado, igual o Amazonas, ou outros países que ruins. A Europa andou na nossa frente a pandemia inteira e o que acontecia lá, acontecia aqui nos Estados Unidos. Mas a gente não sabe se esse padrão vai se manter, a gente não sabe onde vamos parar, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe se alguém próximo vai pegar Covid ou a gente mesmo, né? Ou se vai morrer. A gente não sabe. E isso era uma coisa com a qual a gente tinha que viver antes, mas a pandemia trouxe isso mais escancarado, né? Então, contra a ansiedade, que é o pensar no futuro, né, o medo da morte, de pegar Covid e do futuro, é bom a gente trabalhar de forma assim, com oração, meditação e ler livros, conhecimento, que assim, a gente não tem esse controle, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que seguir as medidas sanitárias recomendadas, seguir a ciência, fazer o que todo mundo fala que tem que ser feito, né? Não sair da linha, mas se mesmo assim
acontecer, como eu sei que aconteceu com algumas pessoas que não faziam nada errado e pegaram e morreram, né? Eu cheguei a ver. Aí é a hora da gente entregar na mão de Deus, entendeu? Então, assim, o que eu posso controlar, o que está na minha mão, eu vou fazer, e o que não está, eu vou delegar para Deus, né? Eu vou ter fé de que está na mão dele aí o que é melhor para mim e para os meus, né? Então, isso é uma forma de tentar organizar a ansiedade. Fora isso, tentar ter uma rotina mais ou menos padronizada do que era antes. Então, acordar de manhã, fazer atividade física todo dia, gente. Dá para caminhar uma vez por dia de máscara, onde não tem aglomeração, não é... Até na Itália, que a polícia estava na rua mandando o pessoal entrar, eles deixavam quem quisesse caminhar uma vez por dia da mesma família, né? Você pode ir junto com alguém da sua família, não pode ir junto com mais ninguém, né? Então, caminhada, por vídeo de ginástica funcional, yoga, o que tiver, quem tiver um quintal, andar dentro de casa. Se for ficar no computador, levantar de vez em quando, não ficar muito mais de 1 hora sentado e andar dentro de casa mesmo e voltar, né? Então, atividade física, aí você levanta, faz sua atividade física, faz sua prece, sua meditação, come, tenta contato com alguns amigos. Oi? Caiu. Depois vai trabalhar. Quem está trabalhando em casa, pôr o horário para o trabalho, horário para o almoço, horário para o descanso, né? Então, ter uma rotina estruturada, se estiver trabalhando de casa só, é muito importante. Uma outra coisa é a gente pensar nos mais vulneráveis, né? Então, se você mora em condomínio, se oferecer para ajudar em compras, se você é jovem, os mais velhos, na sua família, se tem idosos que estão isolados de você, marcar dias na semana para ligar, né? Porque o termo isolamento social não é legal, não é correto. O termo é distanciamento social. Você está distante fisicamente, mas você não precisa ficar distante emocionalmente. Então, ligar para os idosos está sendo bem difícil, os avós ficarem longe dos netinhos e tudo. Então, marcar um dia sim, dia não, dia sim, 2 não, para ligar para aquela tia que vive sozinha, para os avós, para o irmão, tentar manter contato social, isso faz bem para a gente e para os outros, né? E, em último caso, se tiver com uma angústia, uma tristeza, além que não está conseguindo manejar, né, com essas práticas, procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. São as consultas melhores de se fazer por vídeo, né? Raramente o psiquiatra examina o paciente, a psicóloga também, não precisa contato físico. Então, dá para ser atendido via Skype, vídeo, e tem vários profissionais atendendo, inclusive eu sei que tem uma ONG fazendo atendimentos psicológicos gratuitos, era para profissionais da saúde, se eu não me engano, mas eu creio que já deve ter gente organizada para quem precisa e não tem condição de pagar a terapia, e tudo por vídeo, né? Então, procurar ajuda, né? Mas a pandemia, essa angústia com o futuro e a falta do controle exacerbou muitas doenças mentais. Um outro problema que a gente tem visto, agora que se passaram alguns meses, as pessoas pararam de tomar os remédios contínuos para pressão, para diabetes, para colesterol, para tireoide. Ou estava difícil de pegar no postinho, o postinho fechou, abriu, ou não queria ir lá por medo de pegar, né? A gente tem idosos que ficaram bastante apavorados, que não põem a cara para fora de casa, né? Os idosos são os que estão mais respeitando o distanciamento, né? Eles estão com medo porque realmente a doença os atingiu mais, né? E aí não vai no postinho pegar o remédio, ou não tem quem pegue, ou desanimou mesmo de tomar o remédio, de fazer uma dieta adequada, de comprar fruta, e aí a gente tem visto consequências, como já tem 1 ano que isso está acontecendo, já está acontecendo mais infarto,
mais AVC, mais descompensação diabética nesses pacientes. Então, a gente tem que tentar manter a regra, né, a disciplina, em quem usa medicação contínua, continuar usando, sempre ter para 15 dias, ver que está acabando o PED, né, as farmácias entregam em casa, ou quem tem que pegar na rede pública tem um esquema para pegar, liga para se informar antes, né, ou pede para alguém, algum jovem buscar, mas não deixem de fazer a dieta adequada, de tomar o remédio e fazer o exercício. Um outro efeito colateral da pandemia é que ficava aquelas histórias, né? Será que a humanidade vai sair melhor da pandemia? Vai sair pior da pandemia? A humanidade não deu certo? A gente vê vários memes disso, quando acontece uma coisa muito ruim, né? A humanidade não deu certo. Eu acho que ou vai dar, ou vai regenerar o planeta, né? O que eu não acredito que vai ser assim. Ô, Thaisa, eu acho que o que você vai falar aí tem a ver com essa pergunta, ó. Se o vírus foi uma criação da espiritualidade, uma permissão para nos ensinar, para que uma missão poderia evitar uma terceira guerra mundial. Então, se foi um alerta, alguma coisa, acho que tem a ver com o que você está falando. Então, acho que já dá para você continuar o raciocínio e já responder, tá? Tá. Eu vi aqui. A gente viu no começo da pandemia aquele vídeo do Divaldo, né, Jamil, que falou, que a Joana, eu acho que falou para ele, eu não me lembro direito dos dados, quem lembrar, que poderia haver uma terceira guerra mundial, e realmente a gente percebia um movimento entre o Trump e a Coreia do Norte, né, umas farpas, assim, bem perigosas, entre os dois antes da pandemia, não sei se vocês se lembram, né, estava meio tensa a situação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, e aí o Divaldo colocou isso, que a humanidade poderia ter uma guerra mundial e nuclear, e que aí o vírus foi uma forma de dar uma parada, né, nisso tudo. O que eu penso, pessoalmente, assim, é que não existe uma programação deliberada para o mal, né? E o vírus é um mal que está assolando o planeta, né? Não tem nada de bom nele no momento, né? No último ano, a gente só vê muita dor e sofrimento, tanto em quem ficou doente quanto em quem não ficou, inclusive na parte econômica, né? Empregos, etc. Então, o que eu acho é que é consequência dos nossos atos. Eu acho que a gente estava há algumas décadas, se não século, usando mal a nossa hegemonia no planeta como né, seres que estão aqui dominando, né, os outros animais e a natureza. E a gente está ainda exaurindo o planeta. O aquecimento global e tudo tem sido levado meio com negacionismo por alguns governantes, medidas concretas e grandes não têm sido tomadas, e a questão sanitária do surgimento desse vírus é muito clara, né? Foi num mercado de venda de animais de toda espécie para consumo humano. Então, como a gente está comendo, o que a gente está comendo, desperdício de comida, né? O Brasil é o país que mais desperdiça comida, eu acho que dava para alimentar 70 milhões de pessoas, a quantidade de comida que é desperdiçada anualmente no Brasil, eu acho que é o campeão mundial. Então, tudo isso eu acho que levou ao surgimento dessa doença, ou levaria à guerra mundial. O que a espiritualidade, acho que conseguiu fazer foi dar uma desviada, né? Em vez da guerra, o vírus. Mas eu não acho que eles planejaram o vírus. Eu acho que o vírus é um efeito do nosso mau comportamento com o planeta e com a natureza, né? É isso que eu penso. E lembrando que não adianta a gente fazer críticas à China, porque várias doenças surgiram em países diferentes. E o Brasil é um risco muito grande pelo desmatamento, por tudo isso, aproximando de animais silvestres também. Uma próxima pandemia pode surgir aqui, né?
Então, tanto na nossa preservação pessoal, ou até quando a gente for, né, escolher os nossos representantes, aqueles que estejam comprometidos, né, com o meio ambiente, não é uma questão pessoal única, né? É enquanto sociedade. O Rafael está perguntando, Thaisa, existem pesquisas que relacionam o perfil psicológico com as doenças, ou seja, causa e efeito? Sim, existem até diferentes personalidades, eles falam personalidade tipo A, que é aquele sujeito muito nervoso, fleumático, falava antigamente, né? Que é briguento, nervoso, impaciente, agitado, inquieto, né? E tem o oposto disso, que é o mais tranquilo, mais calmo, que às vezes não é tão tranquilo assim, né? Às vezes por dentro é ansioso, mas visivelmente mais calmo, mais tranquilo, mais ponderado. Então, existem estudos mais antigos de pessoas com esse tipo de personalidade mais irritado, né, menos paciente, ter mais doenças, por exemplo, cardiovasculares, infarto, né, e AVC, enxaqueca, tem uma ligação de tipo de personalidade com gravidade da enxaqueca, pessoas mais ansiosas, que tem da depressão, distimia, tem mais dores crônicas, enxaqueca, fibromialgia. E, por outro lado, o mais passivo, mais calmo, mais tranquilo, às vezes tem algumas outras doenças psiquiátricas por não conseguir expressar seu descontentamento, né? Então, a pessoa que às vezes tende mais a ter transtornos de personalidade ou depressão mesmo. Então, existem alguns estudos. Isso é antigo, não é muito mais estudado ou avaliado isso pela ciência, porque agora as coisas estão muito mais no molecular, né? Então, o risco cardiovascular é bem mais claro que é genético, né? Tem uma tendência genética. Então, se você tem pai e mãe que infartou, teve AVC, sua chance é alta, e quanto a isso a gente não pode fazer nada, né? Só na outra vida. Mas os outros fatores de risco todos são modificáveis, que é sedentarismo, obesidade, tabagismo, controle de colesterol, de diabetes, de pressão. Então, tudo isso causa doença cardiovascular, e tudo isso está na mão do paciente e do médico dele, né, controlar. A questão da personalidade ficou mais secundária daí. Thaisa, alguma orientação para cuidador de idoso? Você falou aí dos idosos, e há a circulação grande, né, de cuidadosos que se preocupam com isso. O que você teria para orientar? Eu estava olhando para conversar com vocês hoje, no site da Organização Pan-Americana de Saúde tem uns vídeos, eles se preocupam muito com o cuidador, né? Por exemplo, o idoso com Alzheimer, às vezes ele nem entende o que está acontecendo, então ele dá muito trabalho, né? E o cuidador, ele fica isolado junto. No geral, eu tenho atendido filhas, né, que ficaram trancafiadas de casa, filhas às vezes que têm 50 anos, não são tão idosas, mas como estão muito com os pais, não optam por não sair de casa e ficar lá. Então é muito estressante, né, muito angustiante. Então a gente recomenda que o cuidador se cuide também, né? Então que ninguém consegue 24 horas, 7 dias por semana ser cuidador, né? Profissionalmente isso é até proibido pelo Conselho de Enfermagem, tem que ter folga. Então que a pessoa divida com alguém da família para ter momentos de descanso, mesmo que não saia de casa, mas momentos que possa se isolar, ver um filme, ler um livro, fazer chamadas de vídeo com amigos, né? E se possível, tiver que ir, por exemplo, ao varejão uma vez por semana, dar uma espairecida, né? E com os idosos que não têm demência, que não precisam de cuidador, mas se você é filho e tem seus pais sob responsabilidade, a orientação é sempre estar ligando, estar próximo, né? Demonstrar amor mesmo que à distância, porque eles ficam muito fragilizados com a distância, né? Dos filhos e dos netos. E se dispor a sair, a fazer as atividades externas para os idosos, para que eles saiam o mínimo possível. Sair para caminhar não é nem problema, mas varejão, supermercado são problema, né? São problema. Você pega uma maçã
põe lá, pega outra, põe lá, pega outra. Eu nunca pego eu não pego e põe no saquinho, né? Você fica pegando. Aí você não pode pôr a mão no rosto nem no olho. Aí passa álcool gel para pôr a mão, entende? Então, assim, para o idoso é mais arriscado, né? Varejão e supermercado. Agora, caminhada é recomendável. Acho que é isso que eu queria falar. E a questão do estresse de crianças, jovens, também é muito atual hoje, nesse momento, né? Também eu estava vendo lá que eles fizeram vídeos e tem recomendações quanto a isso. As crianças, ano passado, não foram na escola, né? Só aula remota ou gravada, muito difícil para eles. Crianças pequenas foram muito prejudicadas. A gente ainda vai ver consequência disso por muitos anos, principalmente nas crianças em idade de alfabetização, o Fundamental 1, vamos pôr aí, que a socialização é importantíssima, né? Mas os adolescentes e crianças maiores, eu tenho aqui em casa, né, também sofreram muito. Então, a recomendação é manter uma rotina, né? Agora, se forem voltar às aulas online, manter a rotina como se fosse para a escola, acordar, tomar banho, tomar café, arrumar o cabelo para ligar a câmera, né, na aula, se a aula for remota, ou se for gravada, como ainda às vezes em algumas escolas, né, não é ao vivo, também tem rotina, acordar a criança cedo, tal, pôr ela sentada lá 7, 8 da manhã para ela assistir a aula dela. Né? E limitar o tempo de tela depois, limitar o tempo de uso de internet, jogos e vídeos e TV, né? Tentar fazer com que a criança brinque, mesmo dentro de casa, de pique-pega, de esconder, de fazer aqueles jogos de detetive, né, com crianças menores, pintar, se tiver um jeito no quintal, brincar com tintas, coisas que estimulem a criatividade saindo da tela, principalmente com crianças menores, mas com adolescentes também a gente tem que tentar limitar, tentar manter o horário de sono, né, com criança maior, tirar mesmo o celular e o notebook, senão não consegue, fazer com que eles durmam ali no horário decente, principalmente agora voltando às aulas, né? E perceber que tem criança ficando depressiva, ansiosa, mudando personalidade, caso isso seja percebido, consultar ajuda, né, de psicólogos ou psiquiatras. E sempre lembrar, não tem nada a ver com a sua resposta aí, mas eu acho que é sempre bom a gente ressaltar todos os profissionais, né, que foram muito extenuantes, né, sejam os da linha de frente e professores e funcionários de escola, né, porque foi um ano aí muito complexo, né, se adaptaram no meio aí da caminhada, mas foi aí esforços sobre-humanos, né, para tentar passar pelo menos parte, né, da programação. Então, a gente espera que com a vacina tenha condições de retorno, né, porque vai ser bom para todo mundo, mas ainda a gente se preocupa muito com o retorno que pode expor esses professores aí, funcionários, a altos riscos. Então, professores e funcionários de escola, que às vezes antigos, né, na escola das minhas filhas, eu sei que são do grupo de risco, que tem vários fatores de risco. Então, assim, eu vejo um movimento de pais que quer que volta de qualquer forma a aula presencial. Eu acho que realmente a aula online perde muito, mas 1 ano ou 2 também, em troca de, às vezes, falecer um professor, alguém querido da escola, não custa nada, né? Eu acho ou a criança trazer para a família também. Também, para o avô, para os pais. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência mesmo, né? As escolas vão voltar a hora que for seguro voltar para as crianças, para os pais e para os funcionários, né? Eu acho que no vermelho eu sou contra, né? Eu acho que não deve. No laranja ou no amarelo, com várias medidas de restrição, a escola que tiver como fazer esquema híbrido, não dá para pôr 30 crianças numa sala esse semestre, eu acho que não dá, não é seguro, né? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e compaixão realmente dos professores. Eu tenho
um cunhado que é professor universitário, ele só faz isso, ele dá aula de dia, de manhã, de tarde e de noite, alguns dias. E ele adora, ele faz isso faz décadas. Esse ano ele falou assim para mim, olha, eu tô detestando o que eu tô fazendo, eu não gosto mais de dar aula, porque eu fico falando para um computador e eu não tenho mais interação, e na universidade, quando tem muitos alunos, eles não ligam a câmera mesmo, né? E assim, para ele tá totalmente desestimulante da aula, que é uma coisa que ele sempre fez e gostou, né? Então, nós pais, né, aqui tem que ver o lado de lá também, que tá difícil, né? Tem que ver, os meninos têm que ligar a câmera, eu acho, para ficar menos ruim, mas nada substitui a interação corpo a corpo, né? Então tá difícil para todo mundo. Acho que a gente tem que ter empatia, né, nisso aí, entender que com calma a gente volta tudo ao normal. Vai voltar, né? Já chegou a vacina, vai voltar. É só mais um pouquinho, um pouquinho. E a realidade das escolas também, a gente não pode tomar como parâmetro o estado de São Paulo e muito menos escolas particulares, né? Porque se você falar de Brasil, a grande maioria não tem uma quadra, um pátio, né? Então é aglomeração 100% do tempo, não tem uma área, por exemplo, para poder cuidar de alguém que naquele momento mostrou algum sintoma. É muito complexo. Thaisa, parece que passou 10 minutos, já foi... Ah, meu Deus, tá bom. Quase uma hora de bate-papo, tá maravilhoso. Foi ótimo. A Ângela Calheira, da área da educação, uma amiga muito querida. Parabéns, doutora Thaisa. A saúde em primeiro lugar. Como professora, agradeço a sensatez de suas colocações. Eu acredito que aqueles que vivem de perto, né, ela é da área da educação, é muito sensível a isso, né? E tem mais alguma coisa que você queria completar nessa área do estresse, vida saudável? Você já falou de algumas coisas, mas tem algo mais aí para a gente finalizar nessa questão que eu acredito que é fundamental aí, que é estar bem, né, de cabeça, equilíbrio emocional. Tem algo mais? Não, eu acho que a gente tem que... Aristóteles falava, né, que eu até peguei aqui uma frase, a virtude é o caminho do meio. Então, por exemplo, notícias, agora tem um Fantástico, né, eu adoro, mas se eu começo a ver e vejo que me entristece, eu paro. Então, a gente tem que, assim, nem ficar sem ver nada, né, alienado do que está acontecendo no mundo, mas também o tempo todo com a família, vendo notícias, às vezes é muito angustiante. E todo mundo tem que ter o seu termômetro aí, né? Oração, prece, meditação, contato com a natureza dentro do possível. Às vezes é um passarinho na janela, né? Que alegra o dia da gente, já que a gente não está podendo sair. No nosso caso do espiritismo, o evangelho no lar, eu acho importantíssimo, leituras edificantes, controlar o que entra mesmo, né? A rede social às vezes é bem tóxica, então a gente tem que dar uma limitada. E rezar, né, gente? Vamos fazer uma corrente aí de prece para a melhoria do mundo, do planeta, para a gente passar por essa prova aí que a gente vai vencer. Eu acho que é isso. E assim, e nunca fazer... Eu vejo muito espírita, que é quem eu mais convivo da parte religiosa, fazer um coping negativo, né, do que eu não posso fraquejar, eu não posso desesperar, eu não posso ter depressão, ansiedade, ficar triste, tomar remédio. Não, eu vou fazer reiki, eu vou fazer apometria, eu vou tomar passe todo dia, mesmo à distância. E tudo isso é válido. Mas chega uma hora que a gente precisa da medicação da terra, que é de Deus também, né? Tá aqui para ajudar. Então, saibam o limite de vocês ou de quem está perto de procurar tratamento, porque realmente está mais exacerbado as coisas esse ano. É isso. Maravilha. Thaisa, depois vale a pena se acompanhar lá, acho que não dá tempo você ir vendo aí, né? Mas teve muitas manifestações aí de carinho, né? Se tiver alguma pergunta a mais aí, além das de hoje, pode mandar aí que a gente encaminha. Muito, muito obrigado aí
por esclarecer, né, com informações realmente fundamentadas, né, sem achismo, né? A gente hoje está muito claro aí que o que você falou de espiritualidade não é distante, igual se pensava antes, né, de ciência, né? Pelo contrário, né? Você estava falando a questão da informação, me veio o quanto é desastroso e triste também, por exemplo, religiosos, por exemplo, vendendo medicamentos falsos, feijão que vai curar. Então, assim, tudo isso, né, é falta, né, de conhecimento, de informação. São pessoas até inocentes, né, que acreditam que o religioso ocupa um lugar de privilégio, mas, na verdade, a gente está tudo juntos nessa caminhada, né? Então, a reflexão de hoje sobre espiritualidade com conhecimento trouxe mais luz aí nesse momento. Muito obrigado. Obrigada a vocês. A Adriana, amiga nossa, falou assim, o Vitor ficou feliz em ver essa live. Oi, Adriana, eu lembro dele, viu? Manda um beijo. Beijo, Vitor. Foi meu paciente. Que show, que ótimo. Thaís, eu vou deixar o sem off aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom? Pessoal, fantástico, né? Maravilhoso, sem palavras para descrever aí o quanto mais um encontro nosso fraterno, de vibrações, de positivo, mas hoje também com conhecimento, né? Com informações importantíssimas para a gente prosseguir aí, confiantes. Claro que alguns momentos altos e baixos, mas juntos aí nós vamos superar esse momento e retomar os encontros, abraços, né, de uma forma saudável, tá? O Rafael está falando aqui para a gente tentar manter essa live mesmo depois da vacina. Nós estamos pensando nisso também, Rafael. Foi tão bom esses encontros que vale a pena, mesmo depois da gente voltar ao presencial, porque esse encontro, né, são com pessoas de vários lugares, né? E a gente quer mandar um abraço muito carinhoso, agradecer muito a todos que estiveram aqui com a gente, da cidade de Franca, lá do Jardim Aeroporto, que são as famílias que fazem parte da nossa família, da nossa história. A gente ama essas famílias, assim como todos os entes queridos aí que entraram, né, da cidade de Franca, Passos, São Paulo, Claraval, Águas da Prata, Buritizal, Pedregulho, São Tomás de Aquino, Orlândia. Se tem mais alguém aí, sintam-se abraçados, a nossa gratidão. Portugal, Malta, Estados Unidos. E agora nós vamos voltar com o Rafael e a Amy para eles encerrar com a parte musical. Vamos lá? Vamos lá. Essa música foi feita a pedido da nossa líder de teatro aqui dos CEPs, e era uma palestra que ela ia fazer na pandemia, e como a Thaís estava falando, a gente não deve ser negativo. Então, Rafael e eu fizemos uma música. Rafael faz a harmonia e eu faço a letra e a melodia. Uma coisa positiva, a fé e jamais deixar de sonhar. O nome da música é Jamais Deixo de Sonhar. Olhando pela janela do meu quarto, uma vida inteira me espera, com muita fé, sem perder a esperança.
esta benção hei de alcançar. Em pensamento como os pássaros eu vou, meus cabelos ao vento embaraçar, meu corpo numa leve a flutuar, me vejo ao abrigo de uma árvore, sua sombra me abraçar. Vejo cores, flores, olha a natureza. Quanta beleza me revigora. Me ponho a cantar o amor que se declara em versos, melodia, aflição acalmar. Me ponho a cantar o amor que se declara em versos, melodia, sonhos realizar, se assim o destino decidir. Este leito eu deixar, a chance com certeza não irei desperdiçar. Seja nesta vida ou nova vida ao reencarnar, assim seja, jamais deixa de sonhar. Seja nesta vida nova vida ao reencarnar, assim seja, jamais deixa de sonhar. Jamais deixo de sonhar. Olhando pela janela do meu quarto, Não guarda o violão não, Rafael. Tem mais uma? Vamos. Hoje era para o Flauzino ter participado com a poesia e ele teve problemas lá na parte de internet, então a gente vai deixar a poesia para uma próxima reunião. A Sueli colocou aí parabéns ao Rafael Amorim Chaves. Na verdade, ela está querendo colocar parabéns ao meu filho, amado, querido, mas podia ter colocado, viu, Sueli? O Rafa, né, nosso querido de Franca, Sueli, Flauzino, os familiares, certamente muito felizes aí com essa participação. A gente também tá, viu, Rafa, Irme? A hora que vocês tiverem mais músicas gravadas, mandam para a gente colocar no nosso grupo, tá certo? E eu vou deixar a última música aí como se fosse a nossa prece, como se fosse um momento aí, né, de harmonização do lar. Quem quiser colocar água, né, para fluidificar, certamente é o momento que a gente vai estar junto aí, né? Agradecer a todos, em especial a dona Áurea, minha sogra, que se eu não falo dela, depois ela fica me rogando energia negativa. Então, dona Áurea, obrigado, viu, pela presença, pelo carinho. Vocês são muito especiais para nós. Nós estamos com muita saudade, nossos filhos, mas nós temos que, como a doutora Thaisa disse, né, não é isolamento, é manter uma distância apenas física para que a gente se cuide
e depois a gente possa confraternizar juntos, né? E lembrando, né, quando a doutora Thaisa falou das ligações, com vídeo essa ligação fica mais próxima. Então, aqueles que têm possibilidade, liga com um vídeo, né? Fica tão emocionante, tá bom? Rafa e Irma, com vocês. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobre no céu mil sinais que cintilam, sem medo das velas. Porém, são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus.